E a gente está de volta para finalizar esse semestre. O tema principal do semestre, desse finalzinho do semestre, vai ser a ótica geométrica. A ótica geométrica é a parte da física que faz uso de conceitos geométricos para falar dos fenômenos luminosos. Estou pegando aqui algumas características que a gente vai estudar na ótica geométrica que estão nessa bonita imagem aqui da minha janela. Duas características fundamentais da ótica geométrica a gente pode ver nessa foto. Uma delas é a questão da transparência do vidro, né? Então a gente tem o vidro transparente, que permite que a gente veja através dele, e a madeira que não é, né? A madeira opaca que não deixa a gente ver através dele. Outra questão bonita na foto é a ideia do vidro funcionando como um espelho. Então a reflexão da luz, de parte da luz, né, que está permitindo a gente enxergar a árvore que está do lado de fora da casa, né? Então a gente enxerga a menina pela transmissão da luz e a árvore pela reflexão da luz nos dois nessa superfície de vidro. A reflexão e a transmissão da luz são fenômenos ópticos, fenômenos luminosos, e que são muito bem explicados pela ótica geométrica. Então esse é uma temática que nós vamos trabalhar aí nas próximas semanas. Dentro da ideia de ótica geométrica, tem alguns conceitos básicos que a gente precisa estar discutindo aqui nessa primeira aula. Entre eles, a ideia do raio de luz, né? O que a gente chama de raio de luz? É um segmento de reta que vai indicar a direção de propagação da luz. Aqui nessa imagem a gente está simbolizando o raio de luz pela seta amarela ali, laranja, que está mostrando o caminho que a luz está fazendo, né? Uma coisa importante é que quando a gente está trabalhando na ótica geométrica, a gente vai considerar a luz como se fosse uma partícula, né? Então uma boa parte dos fenômenos que a gente vai estudar aqui estão entendendo que a luz é como se fosse uma partícula que está saindo ali daquela vela, e elas estão atravessando o buraco A, andando em linha reta e passando pelo buraco B. Então elas atravessam dois pontos, né? Então como se fosse uma reta ligando dois pontos, e aí é possível que uma pessoa que olhe pelo orifício B enxergue, né, a luz que está vindo lá da vela. O raio de luz vai ser muito usado na construção que a gente vai fazer das imagens que são formadas em lentes, em espelhos e tudo mais. Outros conceitos importantes são os tipos de fonte de luz, que a gente vai estar falando deles, mas sempre vai estar lembrando deles quando for necessário, né? Então a gente tem, em termos de origem da luz, né, a fonte primária e secundária. O que a gente chama de fonte primária? É um corpo que está emitindo luz, que está gerando luz, né, uma lâmpada, uma vela, né, o sol, são corpos luminosos, né, fontes primárias de luz. E o que a gente chama de fonte secundária é quando a luz está vindo de um corpo que está sendo iluminado, ou seja, ele está recebendo a luz de alguma outra fonte, a luz está incidindo nesse corpo, né, e ele está refletindo essa luz. A gente falou um pouco das cores dos objetos, que é a luz refletida pela superfície dos objetos. Os objetos que refletem a luz são fontes secundárias. E aí aqui a brincadeira, aqui embaixo com a imagem do Sol e da Lua, né, caracterizando o Sol como uma fonte primária e a Lua como uma fonte secundária de luz. A gente ainda pode caracterizar as fontes de luz como sendo uma fonte pontual, né, ou seja, quando eu consigo dizer que a dimensão da origem da luz é desprezível, né? Ou eu posso pensar na luz como sendo uma fonte extensa, ou seja, quando ela tem um tamanho considerável, né? E aí a gente vai então usar essas quatro classificações aí das fontes de luz: primária, secundária, pontual ou extensa, tá? Na maior parte das vezes a gente vai estar usando a luz de forma pontual, né? Quando a gente pensa no raio de luz, né, muitas vezes a gente vai estar usando a ideia de uma fonte de luz pontual, mas a gente vai avisar vocês quando isso acontecer, tá bom? Bom, um aspecto fundamental da propagação da luz é que a gente acredita que a luz se propaga em linha reta, né? Então é como se os raios de luz, né, e voltando aqui para a ideia de raio de luz, né, como se de uma fonte luminosa, né, eu tivesse vários raios de luz saindo, né, e aí
essa propagação desse raio de luz, ela é retilínea, ela anda em linha reta. Obviamente que a gente falou aqui nas aulas passadas, a gente acabou falando da dualidade onda-partícula, de pensar a luz como uma onda, né? A gente usa o conceito de onda para definir alguns aspectos da luz, mas quando a gente está pensando na trajetória da luz, a gente pensa nela como se fosse uma partícula, e a gente vai usar a ideia de fóton, né? Da luz como sendo um monte de partículas que estão sendo emitidas, né? E essas partículas seguem uma trajetória retilínea. A gente pode ter, então, pensando nos raios de luz, um conjunto de feixes. Aqui pensando nessa vela, né, eu tenho feixes que estão saindo dessa luz, certo? Então eles estão divergindo dela, feixes divergentes de luz, né? Eu também posso ter um conjunto de feixes que converge para um certo lugar, e a gente chama de feixes convergentes, né? Outros casos também eu posso ter raios de luz paralelos ou raios de luz transversais, né? Existem diversas situações que a propagação retilínea da luz vai permitir que nós caracterizemos certos objetos. Uma característica importante da propagação retilínea da luz, que nós vamos comentar ainda nessa aula, é o fato de você ter sombras bem definidas de objetos, né? Então só uma luz que ande em linha reta é que permite você projetar uma sombra, né, e você identificar a imagem do objeto pela sombra. Aqui nós estamos aqui nessa terceira imagem mostrando uma fonte pontual de luz que emite luz, e aí a gente tem aí um retângulo, né, chamado de C, que está projetando uma sombra bem definida, né, sobre aquele anteparo lá no fundo do anteparo A. Quando a gente então tem uma fonte pontual de luz, né, a gente tem uma definição muito grande dessa imagem, dessa sombra, ela fica bem definida. Já quando a gente tem uma fonte extensa de luz, essa definição não é tão grande. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos primeiro falar um pouco sobre essa coisa de interromper a luz, de não deixar a luz passar. Então, dentro desses conceitos iniciais da ótica geométrica, a gente tem praticamente 3 tipos de objetos que permitem ou não que a luz passe através deles, né? O que permite que a luz passe é o objeto transparente, né? Todo mundo já ouviu falar disso. O objeto que não deixa a luz passar é o objeto opaco. E a gente tem também objetos que são um meio termo, né, entre os dois, que são os objetos translúcidos, né, que são os objetos que têm uma opacidade relativa, ou seja, eles deixam uma parte da luz passar e outra não. Aqui na primeira imagem, por exemplo, a gente consegue ver, né, uma parte da imagem está opaca e uma parte da imagem está transparente, ou seja, a luz está atravessando uma parte da imagem inteiramente, né, o lado direito, e no outro lado ela passa, mas ela não passa completamente, né? Ela não, então tem 2 questões na opacidade. Uma delas é deixar ou não passar uma quantidade de luz, e o outro é que o objeto opaco ele pode desviar a luz, não transmitindo os feixes de luz exatamente de onde eles estão vindo. Isso quer dizer que eu vou ter uma distorção da imagem, né? Então, aqui embaixo a gente tem 3 imagens que mostram um pouco o que são um objeto transparente, um objeto translúcido e um objeto opaco. Então o que para nós é um objeto transparente? É aquele que os raios de luz, né, eles vão atravessar esse objeto e vão chegar do outro lado. Aqui um olhinho observando os raios de luz que estão saindo daqui. Eles podem até sofrer um desvio no caminho, mas se o objeto for transparente, eles vão chegar, né, alinhados, do jeito que eles estavam vindo, né, antes de passar por esse objeto, chegando do outro lado, que é o que acontece, por exemplo, num óculos. Certo? O que o óculos faz, né? O óculos ele desvia a luz, mas ele não é opaco, né? No sentido de ele não muda a trajetória dos raios, nem absorve a maior parte dos raios, ele deixa passar a maior parte dos raios luminosos. No caso de um objeto translúcido, objeto B aqui, o que vai acontecer? Ele vai deixar passar a luz, uma parte dela, né? Só que ele pode, no caminho, dentro desse objeto, a luz sofrer um desvio. E ela não chega exatamente como ela estava vindo. Então os raios de luz não chegam exatamente paralelos como eles estavam vindo. E eu vou ter uma imagem embaçada, como essa imagem do lado esquerdo, aqui, essa primeira imagem do lado esquerdo aqui dessa panelinha aqui, né? E o objeto totalmente opaco é aquele objeto em que a luz não vai conseguir passar por ele, certo? Então ele vai absorver essa radiação e, né, reflete para outro lado, não deixando a radiação atravessá-lo. Isso é
é o que a gente chama de objeto opaco. Então, uma coisa importante para falar sobre a opacidade é que ela depende da radiação que está incidindo. Então, olha que legal, quando a gente nunca pensa nisso, mas quando você olha para uma janela, né, tem uma parte da janela que está deixando a luz passar e outra parte que não. Né? Então vamos pensar na estrutura que segura o vidro. Né? Então o vidro, geralmente transparente, vai deixar a luz passar. Mas a madeira que segura o vidro, ou o metal que está ali na estrutura da janela segurando o vidro, ela é opaco àquela luz. Certo? Então há materiais que deixam a luz passar e outros que não deixam. E também a gente tem que pensar que existem diferentes luzes. Né? A gente falou do espectro eletromagnético, né? A gente não está falando só da luz visível, mas quando a gente tira um raio-x, por exemplo, a gente sabe que algumas partes todo mundo aqui já deve ter tirado, ou pelo menos visto um raio-x, a luz atravessa algumas partes e outras não. Né? Então os nossos ossos, o raio-x, ele não atravessa os nossos ossos, mas atravessa a nossa pele. Né? Então, quando a gente tira um raio-x, a gente consegue enxergar, né, por dentro da nossa pele, porque a radiação passou por dentro da pele e é projetada do outro lado. Mas o osso, ele absorve o raio-x. Isso quer dizer então que eu não vou enxergar o osso do outro lado. Né? Ele vai ser bloqueado pelo osso. E aí a gente consegue, por exemplo, ver se tem uma fratura, né, muito nitidamente, né, no raio-x. Quanto maior for a energia da radiação, né, mais ela vai ser absorvida. Né? A gente vai discutir isso. Para a gente entender melhor o que é opaco, o que é translúcido, o que é transparente, a gente tem que voltar a pensar em como é que a radiação é absorvida pela matéria. Né? E a gente falou disso, falamos na última aula do modelo atômico de Bohr. Né? E a gente usou essa representaçãozinha aqui, né, dizendo como é que a luz é absorvida. Né? Então a gente viu que se vem um fóton, né, e ele encontra um átomo, esse fóton pode ser absorvido, né, e aí ele vai causar uma excitação na eletrosfera do átomo, e aí esse é um exemplo, né, por exemplo, de um objeto translúcido ou um objeto opaco. Ou seja, a luz está vindo, né, e ao invés de atravessar simplesmente esse objeto, ele é absorvido por esse objeto, e aí a gente está vendo aqui o que está acontecendo. Né, esse átomo está sendo excitado, esse elétron mudou de camada, a gente falou disso na última aula, e aí ele vai ser remetido, mas não necessariamente na direção que ele estava vindo. Então a luz pode não atravessar um objeto se a luz interagir com os átomos desse objeto. Né? Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa da absorção da luz. Eu vou pegar o modelo de Bohr para a gente só entender melhor como é que é isso. Então, eu vou usar um aplicativo aqui muito legal que mostra como é que funciona essa absorção da luz no modelo de Bohr, e aí a gente vai estender, né, isso para todos os objetos. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um simulador do átomo de hidrogênio. Né? Então, nós vamos aqui em cima. Né? Então, ele tem diversos painéis e é interessante a gente estar olhando isso. O primeiro painel, esse preto aqui em cima, ele mostra um pedaço, né, do desenho do átomo de hidrogênio, representando o próton, que é o núcleo, né, e a eletrosfera aqui com as camadas. Certo? O elétron está lá na primeira camada. Né? É legal porque eu posso mover esse elétron, vou colocar ele numa outra camada, e aí a gente sabe que ele tende a voltar para a primeira camada emitindo um fóton, e é exatamente isso que ele fez. Né? O segundo painel aqui é um painel do nível de energia. E ele mostra a diferença de energia entre cada camada. O que tem de legal nesse segundo quadrinho aqui da direita? É que a representação aqui ela está com as camadas mais ou menos equidistantes. Né? E a gente não está seguindo a ordem de energia. Né? Agora esse painel aqui ele mostra a ordem de energia. Então se eu pegar o elétron ali e mudar ele de camada, ele vai mostrar aqui, vai marcar em vermelho do lado direito aqui qual é o nível. Né? Então se eu mudar para a camada 3, se eu mudar para a camada 4, ele vai mudando, né, o nível de energia. E ele mostra muito bem, né, como a gente mostrou naquela última aula, eu posso calcular os níveis de energia e, portanto, calcular quanta energia precisa do elétron para ir de uma camada para outra. Então esse simulador é muito legal porque ele vai mostrando visualmente como é que funciona a diferença de energia que eu preciso
né, para passar de uma camada para outra. Então percebam que no átomo de hidrogênio eu preciso de muito mais energia para ir da camada 1 para 2 ou da 2 para 1 do que passar para as outras camadas. Essa representação aqui em preto, ela é interessante de ver, mas ela não condiz com os níveis de energia, né? O correto seria elas estarem assim aproximadas, mas ela está aqui em termos didáticos para a gente conseguir enxergar o elétron, certo? Outra coisa interessante é que eu posso emitir fótons, né, e ver o que acontece, né? E aí eu tenho esse quadro aqui embaixo, certo? Que me mostra, né, a energia. Eu posso selecionar a energia do fóton aqui. Eu tenho uma barrinha aqui embaixo em que eu posso ir mexendo e ele vai selecionando a energia do fóton, certo? E aí ele me mostra a energia do fóton em três grandezas que estão envolvidas aí com o que a gente vem falando da luz. Então essa primeira aqui é a frequência da onda, né? Essa segunda linha aqui é o comprimento de onda, e a terceira é a energia, né, calculada por H vezes a frequência, aquela equação que a gente viu, que é a equação de Planck, né, na última aula. Então, olha só, eu posso escolher qual energia eu vou usar, né? E aqui embaixo eu tenho uma barrinha que me mostra aqui. Então, para baixas frequências ou baixas energias, eu estou na região do infravermelho do espectro. Eu posso passar pela faixa do visível, né? E eu posso passar pela faixa do ultravioleta aqui, ó, né? Então eu tenho uma parte do espectro aqui, né? Não tenho ondas de rádio, não tenho raios gama, raio X, mas eu tenho uma boa faixa do espectro aqui que eu posso fazer testes emitindo fótons. Aí tem um botãozinho aqui, Fire Photon, né? Dispara o fóton. E no lado de cá, né, esse último quadrinho aqui é um log dos eventos que aconteceram nessa última vez que eu mexi aqui. Então, quando eu desloco o elétron, né, ele vai fazer um salto aqui, né? Ele fez um salto da camada 2 para a camada 1, e aí aqui no event log, aqui no registro, né, ele vai dizer o que aconteceu. Então ele vai dizer, ó, foi uma desexcitação, o elétron foi da camada 2 para a camada 1, né, e ele emitiu um fóton, e ele te deu até a energia do fóton, 10.2 eletronvolts, né. Aí, aqui ele tem um L-alfa aqui, que na verdade são as letrinhas que estão aqui embaixo, ó. A gente tem um P aqui, um H, né, um L, alfa, beta, tal, e que são fótons característicos do átomo de hidrogênio, tá bom? Então, bom, entendemos como a ideia do simulador. Então eu posso mudar o elétron de lugar e ver o que vai acontecer aqui no log, né? Ó, então se eu botei na camada 2, ele vai pular para a camada 1, obrigatoriamente, né? A gente já viu isso, mas se eu colocar ele na camada 3, existem mais de uma possibilidade, né? A gente discutiu isso. Existe a possibilidade que ele fez agora, por exemplo, né, de pular da camada 3 para a camada 1 direto, né? E aí foi registrado aqui no log, né, com 12,09 eletronvolts, emitindo um fóton, né, de 12,09 eletronvolts. Mas eu posso colocar de novo na camada 3 e esperar para ver o que vai acontecer. Aqui, de novo, ele pulou direto para a camada 1. Esse software é aleatório, né? Então ele mostra o que pode acontecer, né? Então vou botar de novo na camada 3, pulou de novo para a camada 1, né? Vamos ver se vocês entenderam o que eu quero, né? Que ele passe pela camada 2, né? Mas ele é aleatório, então ele está seguindo aleatoriamente a possibilidade. Agora sim, ó, ele pulou para a camada 2 e agora pulou para a camada 1. Então agora, percebam, ele emitiu 2 fótons, então teve 2 eventos. Tá? A gente olha aqui no evento, olha só, o primeiro foi, ele pulou da camada 3 para a camada 2, emitindo um fóton de 1,89. E depois ele pulou da camada 2 para a camada 1, emitindo um fóton de 10,2, certo? Como a gente vê aqui, ó, a camada 3 para 2, o intervalo é menor, então a energia emitida é menor, e aí aqui a energia emitida é maior. Se vocês, então, olha só, ele está simulando aqui a emissão de luz por um átomo de hidrogênio, certo? Então eu posso clear log, limpar o log aqui, mas o que a gente quer, né? A gente quer discutir a absorção da luz, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou disparar um fóton, né, e ver se ele vai ser absorvido ou não, né, pelo átomo de hidrogênio. Então olha só, eu vou escolher um fóton aqui qualquer, sei lá, vou pegar a verde aqui, né, e disparo o fóton aqui, ó. Disparei o fóton, pum, nada aconteceu. Ele até escreve aqui no log, ó,
a energia do fóton que eu emiti e que ele não foi absorvido, né? Então eu vou botar vermelho, vou mandar um fóton vermelho, fire fóton, olha lá, fótonzinho vermelho passando, nada aconteceu. Ele registra aqui, ó, fóton, né, de 1.97, né? Bom, então vou aumentar aqui, vou botar um violeta, fire photon, olha lá, aí foi um violetinho ali, nada aconteceu. Bom, o que significa quando o fóton não é absorvido? Significa que ele passa direto, certo? Então, percebam, o átomo de hidrogênio, né, no seu estado fundamental, né, ele é completamente transparente para esses 3 fótons que eu emiti, né? Ou seja, ele é completamente transparente para a luz visível. Então, se eu tiver um átomo de hidrogênio em algum lugar, né, e disparar a luz visível nele, e ele estiver no estado fundamental, a luz vai atravessar, né, vai atravessá-lo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o átomo de hidrogênio é transparente para esse tipo de luz, se ele estiver no estado fundamental. Quando a gente discutiu sobre átomo de hidrogênio, a gente falou que a energia que eu tinha que dar, tinha que fazer ele mudar de camada. Percebam, então essa energia não é suficiente para ele mudar de camada. Eu preciso então dar energia suficiente para o elétron mudar de camada, né? E essa energia, no caso do hidrogênio, ela é muito alta, ela é perto, né, dos 10 eletronvolts, certo? Então eu vou mandar o fóton, que é de ultravioleta, né? Aí sim, né, ele vai mudar de camada. Ele muda de camada, né? Fica ali por um tempo e aí ele emite, né, a luz e volta. Então vamos lá, vamos olhar aqui o nosso log de eventos. Mandei 3 fótons que não foram absorvidos. Aí eu mandei um fóton, né, com uma energia de 10.2 e aí ele sofreu uma excitação, ele pulou da camada 1 para a camada 2 e absorveu esse elétron. Depois ele desexcitou, né, emitindo o mesmo fóton, né, porque só tem uma camada aqui nesse caso, né. Só que percebam, eu vou fazer de novo, e percebam que ele não vai emitir para a mesma direção. Olha só, a luz está vindo, né, aqui da direita para a esquerda, e quando ele emite, olha só, ele emite para o outro lado, certo? Então, isso é uma absorção de luz, significa então que o átomo de hidrogênio, para a luz ultravioleta dessa frequência, ele é opaco, né? Então a luz não passa por ele, porque ele vai absorver e vai emite para qualquer lado, não necessariamente na direção que a luz estava atravessando. Portanto, né, eu vou ter um objeto translúcido ou opaco a esse tipo de luz. Isso é muito legal. Então, eu posso jogar outras energias aqui. Vocês já entendem, aparece uma barrinha aqui embaixo desse L, significa que são as frequências que são absorvidas aí pelo hidrogênio, né? Olha só, e agora eu mandei energia para ele pular para a terceira camada. A gente sabe que ele tem então 2 possibilidades, ou pular direto ou pular para a camada 2 e depois pular para a camada 1, que é o que ele acabou de fazer, né? Então eu vou limpar de novo aqui o log e a gente vai ver de novo aqui, ó. Disparei de novo, ele pulou para a camada 3 agora, né? Existem 2 possibilidades, ele pular direto para a camada 1 ou ele pular para a camada 2 e depois para a camada 1, que é o que ele acabou fazendo. Então percebam, olha só, a gente falou um pouco disso na outra aula, né? Eu posso também emitir luz, né, num objeto e esse objeto devolver outra luz, né? Foi exatamente o que esse átomo de hidrogênio fez. Ele absorveu um fóton, né, de ultravioleta e depois ele emitiu 2 fótons, né, que são característicos. Ele sempre vai emitir esses fótons, né, uma característica dele, né? Ele pode devolver o mesmo fóton ou ele pode, né, devolver em outras frequências, que foi o que ele fez aqui. Isso que caracteriza, por exemplo, a cor do objeto. Eu jogo uma luz nele, né, e aí ele absorve essa luz e devolve outra luz, né? Essa é a coisa que... Então eu jogo luz branca, todas as frequências em cima do objeto, ele vai absorver e vai devolver só algumas, certo? Que é uma característica dos saltos da sua eletrosfera, né? Então percebam o que a gente falou da aula passada sobre o átomo de hidrogênio e o que a gente está falando nessa aula agora sobre objetos transparentes e opacos tem tudo a ver, né? Ele está ligado. Então a luz pode ou não atravessar um átomo, desde que essa luz faça uma combinação, né, com os saltos quânticos nas camadas eletrônicas desse átomo, né? Percebam, e o que a gente está falando é que existem luzes que vão atravessar, né, algumas frequências vão atravessar, né, vão permitir que
a luz atravessa esse átomo como se ele não existisse, e agora a gente sabe por quê. Então tem a ver com a energia necessária para os elétrons daquele átomo fazerem saltos na camada. Se não tiver energia suficiente, ou se não for energia do salto, né, nada vai acontecer. Eu vou pegar aqui uma energia que é intermediária, né, entre essas duas que a gente usou agora, e vou disparar um fóton. Ele vai atravessar direto. Por quê? Porque ele não corresponde a um salto, né? Então o elétron só vai pular, só vai absorver o fóton se a energia for correspondente a um salto numa camada. Esse é o modelo que a gente usa para explicar a absorção e reflexão da luz. Agora, bom, dada essa ideia, que é uma ideia muito legal, né, a gente então pode pensar em como isso funciona. Quer dizer, então pensa tudo o nosso cotidiano. A gente está cercado de materiais. Vamos voltar, por exemplo, da janela, né? A luz está entrando, ela atravessa o vidro, mas não atravessa a parede, né? Ela atravessa o vidro, mas não atravessa a estrutura de ferro ou de madeira, né? E a gente está falando da luz visível. Essa luz não atravessa, certo? E depois que ela atravessou a janela, ainda tem uma camada de ar no meio do caminho. E essa luz consegue atravessar essa camada de ar. Percebam então que a gente está cercado de átomos, e alguns deles deixam a luz passar e outros não, né? Dependendo da configuração e do tipo de átomo, né? Então a gente vê que a estrutura da madeira tem uma configuração que absorve essa luz e não deixa ela passar, tornando o objeto opaco. E o vidro e o ar, eles deixam a luz visível passar, mas não deixam outras coisas, e nós vamos falar disso, tá bom? Então era isso. Esse simulador era para a gente observar essa coisa legal, né, dos objetos transparentes e opacos, pensando na estrutura da matéria, né? Vamos voltar aqui para a nossa discussão aqui, né? Então, voltando para essa discussão do transparente, opaco e translúcido. Olha só, existem então materiais, e o fato do material ser transparente ou opaco, né, ou translúcido, tem a ver com a absorção da luz dele. E a gente acabou de discutir que isso depende da frequência de luz que está sendo emitida e da característica do objeto que está sendo atravessado por ela, né? Então vamos pegar um exemplo bonito aqui, né? Vocês sabem que eu curto pra caramba astronomia, então vamos lá. Aqui do lado esquerdo aqui eu estou dando, né, uma imagem da nossa galáxia, que é uma representação. A gente não consegue ver a nossa galáxia, a Via Láctea, porque a gente está dentro dela, né? Então a gente não consegue enxergar, né? Essa imagem ela é legal porque ela tem a marcação do Sol aqui, onde é que o Sol está. Então o centro da galáxia, a parte mais brilhante da nossa galáxia está aqui, né, nessa imagem, e o Sol está deslocado, bem deslocado, está na periferia, ele não está no centro da galáxia, ele está na periferia, num dos braços aqui da galáxia, né? E aí, pensa o seguinte, né? A galáxia, a gente acredita que ela seja um disco, né, como a gente vê as outras do céu, né? E a gente está dentro da nossa, né? Então pensa, o que eu vejo da nossa galáxia, né? Então é como se eu fosse uma azeitona numa pizza, certo? Eu estou olhando para a pizza. Então perceba, se eu for uma azeitona e estiver querendo ver que imagem que eu vejo da pizza, bom, se eu estiver na periferia, não estiver no centro, estiver na periferia, né, a azeitona não está no centro, está um pouco para o lado, né, está deslocada do centro, o que eu vou ver? Eu vou ver uma faixa, né? A minha volta, né? Porque tem uma parte da pizza que está atrás de mim, menor, e uma parte, né, que é a parte maior da pizza que eu estou vendo. E agora você pensa que se a pizza for brilhante, né, e eu tenho um centro brilhante como eu tenho na nossa galáxia, o que vai acontecer? Eu vou ter uma parte bem brilhante da nossa galáxia. Então a gente deveria olhar para o céu à noite e a gente deveria ver uma coisa muito brilhante, que seria o centro da galáxia. Mas acontece que existe muita matéria entre o centro da galáxia e o Sol. Essa matéria aqui, ela bloqueia, né? Tem muitas nuvens de gás no meio do caminho, e ela bloqueia essa visão do centro da galáxia. Mas de qualquer forma ela é brilhante, né? À noite a gente consegue enxergar a Via Láctea num lugar com pouca iluminação, que é uma faixa brilhante no céu, né? Essa é a faixa que a gente consegue enxergar. Então, na verdade, o que a gente vê da nossa galáxia é uma faixa brilhante no céu. Aqui do lado direito aqui tem uma foto, né, do centro da nossa galáxia, né, numa fotografia de longa exposição, né? Então, quando a gente faz uma foto de longa exposição, a gente consegue ver, olha, é como se tivesse o Sol coberto por uma nuvem. É muito bonito isso, né? Então, olha só, céu estrelado, né? Aqui essa foto chama o planeta, a galáxia e o laser, né? Então é um telescópio apontando o laser para um certo ponto no centro da galáxia. Aqui o planeta Júpiter está brilhante no céu aqui. E aí a gente vê aqui a faixa
numa foto de longa exposição, você consegue ver que parece que tem uma nuvem tampando o Sol. A pessoa que é uma foto noturna, tá vendo? Então, na verdade, eu estou vendo uma faixa de gás e poeira que está bloqueando o centro brilhante da nossa galáxia, né? Então, o que a gente vê da nossa galáxia? A gente vê ela como se fosse uma faixa, certo? Uma faixa no céu, que é a Via Láctea. E eu numa foto de longa exposição, eu consigo ver os detalhes, né, da luminosidade do centro da galáxia, né? Então, a galáxia vista da Terra, ela é uma faixa, certo? Porque é isso que eu estou falando, a gente não vê essa forma de disco, a gente está dentro dela, então o máximo que a gente vê é uma faixa. Agora, essa foto é uma foto da luz visível, certo? E se eu pudesse ver a galáxia em diversos comprimentos de onda, o que eu veria, né? Eu veria, aí a NASA fez uma foto bonita da nossa galáxia, né, em diversos comprimentos de onda da luz. Olha só, a nossa imagem está aqui, ó, é o ótico aqui, ó, tá vendo? É essa imagem que a gente vê da galáxia. O centro da galáxia coberto por nuvens, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês nessa imagem de longa exposição. E todas as imagens que a gente está vendo aqui, todas as faixinhas, né, são a mesma imagem do centro da galáxia, só que vista de comprimentos de ondas diferentes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, em ondas de rádio, né, a nossa galáxia, né, ela é assim, ó, percebam? Ó, em ondas de rádio, né, eu tenho aqui, olha que legal, o centro da galáxia dá para enxergar ele aqui, ó, o centro da galáxia, certo? Ele emite mais ondas de rádio do que o restante da galáxia, né? E aí a gente vai olhando outros, né, outros comprimentos de onda, o infravermelho, né? A gente vê, ó, o infravermelho próximo. O infravermelho próximo praticamente não é absorvido pela radiação. Olha só, a gente consegue enxergar o centro da nossa galáxia aqui, ó, certo? A gente vê também no óptico, né, na parte que a gente vê, a luz visível ela é muito absorvida, né? A gente vê em raio-x, em raio gama. Olha que legal. A gente falou, pô, eu estou no centro da galáxia, como é que eu falo que tem braços a galáxia? Bom, uma dos jeitos da gente imaginar que a nossa galáxia tem braços e que a gente está dentro dela, né? Vou voltar para a imagem da galáxia aqui, né? Eu estou aqui, ó, eu vejo o centro da galáxia, percebe, ó, se eu olhar nessa direção aqui, ó, nessa direção, estou de frente para o centro da galáxia, mas eu olho para a direita dela aqui, ó. Olha só, eu vou ter um conjunto de estrelas aqui, ó, muito mais aglomerado aqui, porque tem um braço aqui, ó, que é esse braço do Centauro aqui, né? Então nessa direção tem uma faixa aqui que tem muito mais estrela. A mesma coisa se eu olhar para o lado de cá, né? Se eu olhar para o lado de cá, eu também eu tenho uma região que eu não atravesso nada, mas eu tenho uma região que eu atravesso o braço aqui da galáxia, né? E aí, então tem regiões do céu que eu vou olhar e eu vou ver mais estrelas do que as outras, porque eu estou olhando na direção do braço da galáxia, né? Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, a gente consegue enxergar o centro da galáxia, tá claro para a gente aqui, né? O centro da galáxia. E olha só, eu tenho aglomerados à esquerda e à direita aqui, ó. Tá vendo o centro da galáxia? Olha aqui, ó. Ela aparece em todas as imagens. O que são esses aglomerados, essas bolinhas aqui que indicam? Elas estão indicando que eu tenho mais luz nesse lugar, vindo desse lugar, tá vendo? Ó? Ou seja, isso que é uma indicação para a gente dos braços da nossa galáxia. Que quando a gente está olhando aqui, eu estou olhando para o centro. E quando eu estou olhando nessa direção aqui, eu estou olhando para um dos braços da galáxia. Quando eu estou olhando para cá, estou olhando para outro. Que é mais ou menos essa imagem que a gente viu aqui, ó, o braço. Tem um braço na galáxia aqui. Tem outro braço nessa outra direção aqui. Tá legal? Lógico, a gente está imaginando que é assim, porque a gente está dentro da galáxia. A imagem que a gente tem da nossa galáxia é essa. São essas aqui, né? Em diferentes comprimentos de onda. Tá bom? Então percebam, olha só. A gente está falando. E o que essa outro lado, para além da astronomia, né? O que essa imagem está falando? Está falando que a gente consegue ver algumas coisas e outras não, dependendo de qual é o comprimento de onda que eu estou olhando, certo? Então na luz visível eu vejo pouco da nossa galáxia. Por quê? Porque a maior parte dessa luz foi absorvida no caminho, né? Entre o centro da galáxia, por exemplo, e a Terra, a maior parte da luz foi absorvida. Mas em outros comprimentos de onda isso não acontece, tá vendo? Então olha só, no infravermelho, né? No infravermelho praticamente nenhum dele é absorvido. Então a nossa galáxia é praticamente transparente para o infravermelho, mas ela no óptico, né? Ela é opaca, né? Então eu tenho muita coisa opaca na galáxia e é por isso que é legal você usar diferentes comprimentos de onda, né? Porque algumas partes da galáxia vão ser mais opacas a alguns comprimentos de onda e vão ser mais transparentes a outros, né? A astronomia, por exemplo, tem usado muito, né,
outras fontes de radiação, outras fontes, né, de radiação luminosa, né, indo para toda a banda do espectro para tentar captar características diferentes do universo. Tá? Vou mostrar aqui uma imagem, por exemplo, né, muito legal, feita pelo telescópio Hubble. Olha só, essa aqui, são duas imagens da nebulosa de Órion, do mesmo lugar da nebulosa de Órion, né? As duas imagens do mesmo lugar, só que elas são com duas câmeras diferentes que o telescópio espacial Hubble tem, né? Uma delas que é uma foto no visível, em que a gente enxerga aqui, ó, a nuvem de Órion, tal, e a gente está destacando aqui, ó, que então essa da esquerda está no visível, eu destaco aqui uma das estrelas, mas eu posso olhar aqui na parte central aqui, que tem um conjunto de estrelas aqui, né? E aí a outra foto exatamente do mesmo local, só que com outro equipamento que enxerga em infravermelho. Dá uma olhada, né? Quanta coisa está aparecendo aqui que a gente não vê aqui, ou seja, essa nuvem aqui, ela está cobrindo, né, muito fortemente um conjunto de estrelas, né? E se a gente só tirasse foto no visível, a gente nunca veria, né? Porque essa luz visível está sendo absorvida por essa nuvem, né? E a luz infravermelha consegue atravessar, ela não é absorvida. Então essa nuvem, ela é transparente para o infravermelho, mas é opaca para o visível, certo? Muito legal, né? Então por isso que a gente usa diferentes câmeras para observar diferentes coisas, porque a luz, diferentes comprimentos de onda da luz são transparentes ou opacos para diferentes corpos, né? Aqui essa imagem é belíssima, né? E ela brinca com a nossa atmosfera. Como é que funciona a nossa atmosfera? Então aqui em cima é um gráfico que representa o quão opaca é a nossa atmosfera para diferentes comprimentos de onda, certo? Então aqui embaixo, ó, então para diferentes tipos de luz, como é que funciona a nossa atmosfera? Então percebam, ó, então comprimentos de ondas menores aqui significa maior frequência, portanto maior energia, e para o lado direito aqui comprimentos maiores de onda, portanto, né, menor frequência, menor energia das ondas. E olha só o que a nossa atmosfera faz. Ela é completamente opaca, ou seja, ela absorve completamente a maior parte dos comprimentos de onda, né, que são os comprimentos de onda menores, ou seja, a luz de maior energia, né, então raio gama, raio X e radiação ultravioleta é praticamente tudo absorvida. Aí a gente tem aqui a faixa visível, né, a luz visível, olha só, e ela é muito transparente, a luz visível, a nossa atmosfera. Que legal, por isso que a gente consegue enxergar as coisas no espaço, né? Porque a nossa atmosfera, elas passam pela nossa atmosfera. E depois, quando a gente vai aqui para o infravermelho, ela também é parcialmente visível, ela é mais translúcida. Aí tem um pedaço aqui do espectro que ela é opaca de novo, né? Na faixa aqui do infravermelho. E depois, quando chega nas ondas de rádio, um pedaço das ondas de rádio ela é completamente transparente, né? Bom, aqui embaixo é um gráfico pictórico que brinca com a observação do céu a partir disso aqui, a partir dessa opacidade da atmosfera e da transparência dela, né? Então percebam, olha só, se eu quiser observar alguma coisa nessa faixa do raio gama e do raio X e do ultravioleta, eu não consigo ver da Terra, certo? Por quê? Porque essa faixa de luz não atravessa a atmosfera. E aí o que a gente faz? A gente precisa de telescópios espaciais para fazer isso, né? E a gente hoje tem tecnologia para isso, e a gente tem colocado telescópios espaciais que vão procurar raios gama, raio X, né, a radiação ultravioleta, né? Esses telescópios têm que ser espaciais, porque aqui da superfície da Terra a gente não consegue ver nada, essa luz não atravessa. Na faixa de luz visível a gente tem um pouquinho de absorção, como a gente vê aqui, e tem uma distorção, que a gente vai falar disso, que tem a ver com o desvio da luz pela atmosfera, mas a gente consegue enxergar que são os telescópios ópticos, né? Depois a gente tem infravermelho, né? Uma parte grande do infravermelho é absorvida, então eu também preciso de telescópios, né, espaciais para poder enxergar o infravermelho. E a gente viu, né, nas imagens que eu mostrei anterior, que, por exemplo, se eu quiser fazer imagens do centro da galáxia, ver o que está acontecendo lá, eu não consigo ver na luz visível, porque essa luz está sendo absorvida antes de chegar na atmosfera, ela está sendo absorvida no espaço. Então eu preciso botar um telescópio infravermelho para ver. Só que eu botar um telescópio infravermelho na Terra, não vejo nada, porque a nossa atmosfera absorve o infravermelho. Então eu preciso colocar um telescópio lá fora, né?
E aí a gente tem uma faixa enorme de ondas de rádio que eu posso ver da Terra. E aí são os radiotelescópios que a gente tem aqui na Terra, né? E a gente usa muito, né, para observar o universo com os radiotelescópios, né? Agora sim, a gente não tem ainda, né, nenhuma observação de ondas de rádio muito grande, comprimento de onda grande. Por quê? Porque elas são bloqueadas pela atmosfera, né, e a gente ainda não tem nenhum telescópio, né, no espaço que enxerga essas ondas de rádio, tá bom? Bom, falando um pouco dessa coisa de transparente, opaco e translúcido, isso tem muito a ver, por exemplo, com a absorção. Falando dessa absorção que a atmosfera faz, né, isso tem muito a ver, por exemplo, com a ideia do efeito estufa, com a ideia de absorção do ultravioleta, né, e evitar câncer de pele e tudo mais. Então, rapidamente falar disso aqui, que é um termo muito legal aqui. E aí tem um aplicativo bem interessante que fala disso aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ele simula alguns gases e o que acontece quando a luz atravessa esses gases. Então aqui eu vou ligar uma lanterna de luz visível e aí eu escolho qual é a molécula que eu quero aqui para ver o que acontece. Então aqui, né, nada acontece, percebe? Eu vou botar o nitrogênio aqui, ó, a luz visível, certo? Botar o oxigênio. Eu posso ir trocando aqui qual é a molécula, certo? E ver o que acontece aqui quando a luz atravessa essas moléculas, né? Dióxido de carbono, metano. Percebam, isso que significa transparente, né? Eu emito a luz, né, e essa luz atravessa a molécula, né, como se nada tivesse acontecido. Isso é, né, o que a gente chama de transparência. Quando a gente fala que esses gases, né, que estão aqui representados são gases que estão presentes na atmosfera da Terra. Água, dióxido de nitrogênio, ozônio, monóxido de carbono. Agora vamos mudar a luz, né? Então vamos botar o infravermelho aqui, ó. Percebam, olha lá. Absorveu, emitiu para o outro lado, ó. Então a água, né, ela é translúcida, né, ao infravermelho, tá vendo? Ela absorve bastante, tá vendo? Isso é o que a gente chama de gás estufa. Por quê? Porque a luz está sendo absorvida, certo? E ela está sendo desviada. Se você pensar que a luz do Sol bate na Terra, uma parte dela é absorvida e uma parte volta, o infravermelho ele não vai conseguir sair, né, da Terra. E olha essa animação tem uma coisa legal, que é ver que a molécula está mexendo. E o mexer a molécula significa aquecer, certo? Então percebam, existem gases que vão absorver essa luz, certo? E no caso da atmosfera da Terra, o efeito estufa vai ser causado principalmente pelo infravermelho que está sendo absorvido, certo? Existem outros gases que absorvem infravermelho, como o metano, né? Ó. A gente sabe, ó, o dióxido de carbono também absorve, né? Que é um grande gás estufa. O monóxido de carbono também absorve infravermelho. Agora olha o nitrogênio, que está muito presente na atmosfera da Terra. Nada, né? O oxigênio. Nada. Ou seja, alguns gases presentes na atmosfera da Terra é que provocam, né, o efeito estufa. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o metano, a água. Esses gases fazem o efeito estufa, né? O que a gente vem percebendo é que a gente vem jogando mais monóxido e dióxido de carbono na atmosfera com a queima de combustíveis fósseis. A gente então está aumentando a quantidade desses gases estufas na atmosfera e, portanto, né, a gente está aumentando o efeito estufa da Terra. E aí isso significa aquecer a temperatura média do planeta com efeitos que a gente sabe que são nocivos, né? Outra coisa legal que dá para a gente mostrar com essa animação aqui é se eu trocar a lanterna por uma lanterna ultravioleta aqui, né? O ultravioleta, por exemplo, ele tem o mesmo efeito, né, de ser absorvido por alguns gases, né, da nossa atmosfera, né? Mas percebam que a maior parte deles, né, não interage com o ultravioleta, certo? Ó, botei água, dióxido de nitrogênio, ele arrebentou, tá vendo? Eu vou refazer a molécula aqui, ó. Pum, o dióxido de nitrogênio ele é absorvido e ele quebra a molécula o ultravioleta é absorvido e quebra a molécula de dióxido de nitrogênio, certo? Legal? E o ozônio também, a gente sabe que o ozônio, ó,
não pode encontrar um fóton de ultravioleta que ele absorve, né? O ultravioleta, pessoal, ele é uma radiação muito energética. O ultravioleta, o raio-x, o raio gama, são radiações que são emitidas, estão vindo do espaço, são emitidas pelo Sol e são nocivas ao nosso organismo. Elas arrebentam moléculas, né, e provocam rearranjo do DNA, que no nosso caso, nos seres vivos, pode provocar câncer, certo? Então, a gente agradece a existência do ozônio na atmosfera da Terra. O que a gente descobriu é que existem buracos nessa camada de ozônio da atmosfera da Terra, e eles estavam sendo causados pela emissão também de gases que são os CFCs, né, que eram produzidos industrialmente e eram usados, por exemplo, dentro das geladeiras. E aí a gente parou de produzir esses gases porque a gente estava percebendo que a ação humana estava induzindo, né, um aumento do buraco da camada de ozônio na atmosfera da Terra. E esse aumento, né, na camada de ozônio estava permitindo a passagem de mais radiação, né, ultravioleta, e essa radiação ultravioleta cancerígena, né, poderia fazer mal para as pessoas, certo? Então, essa foi uma atitude tomada alguns anos atrás, né, para tentar minimizar os efeitos, né, dessa radiação danosa na atmosfera, que ela naturalmente é absorvida pela atmosfera, e a gente estava influenciando nessa absorção, permitindo que mais dessa luz passasse. Tá bom? Bom, a gente falou bastante de transparência, opacidade e translucidez. Agora a gente vai focar um pouquinho nessa coisa do... Vamos voltar aqui um pouco para a ótica geométrica, falando de objetos opacos, né? E pensando num detalhe que são as sombras, né? Então, um pouquinho mais de ótica geométrica aqui, pensando nessa questão da sombra, e a gente vai voltar então para um pouco da geometria. Aqui, então, a gente tem uma fonte extensa de luz, tá legal? Representada por essa barrinha D aqui, tá legal? Extensa e não pontual, tá? E um objeto opaco aqui representado por esse C aqui, tá legal? Então, aqui é uma fonte de luz, uma lâmpada, né? Aqui é um objeto C. E então, a gente já falou que a luz vai projetar uma sombra, né? Se for um objeto extenso, né, como esse aqui, essa sombra vai provocar uma região que a gente chama de penumbra, que é uma região que é levemente iluminada, né, mas ela não é iluminada por todos os feixes de luz, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina aqui que a fonte de luz aqui ela está emitindo diversos raios de luz, né? Cada ponto, né, dessa fonte de luz emite diversos raios luminosos. O que nos interessa? Nos interessa pensar em alguns deles, são os mais emblemáticos. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó, vamos pegar o ponto A aqui, né, e vamos olhar dois raios especiais aqui, certo? Ó, vamos pensar esse raio que sai e vai direto, passa pela borda do objeto, né? Ou seja, é o limite do ponto A. Então, a partir daqui, nenhuma luz é emitida e não passa para dentro dessa região, certo? É o limite do corpo extenso, da minha fonte de luz extensa aqui, né? O limite superior dela. Essa luz vai passar aqui, né? O raio de luz que mais para baixo vai vir aqui atrás desse corpo é esse aqui. Não existe nenhum raio de luz para cá, para cima, para essa região acima do ponto A. Portanto, nenhuma luz vai conseguir atravessar, entrar nessa região aqui, né? E o ponto A emite diversas raios de luz, né, que a gente acabou de falar. Um outro raio notável dele é o que passa aqui por esse ponto aqui, certo? Né, pela parte de baixo aqui do ponto C. Ou seja, eu sei que nessa região aqui, ó, dentro dessa região aqui, certo? Delimitada por esses dois raios aqui, nenhum raio A entra aqui desse ponto A, nenhum raio de luz desse ponto A entra aqui, certo? A gente já sabe que nenhum ponto acima do ponto A passa desse ponto aqui, entra nessa região que a gente está chamando de sombra, né? E nenhum raio do raio A entra nessa região aqui, nem essa região aqui, não entra nessa região aqui, tem um limite, né? Isso vale também para o ponto B aqui embaixo, certo? Ele também eu posso fazer esses dois raios notáveis dele aqui, né? Um raio que vai paralelo aqui ao objeto, né? E aí nenhum raio de luz abaixo do ponto B vai entrar nessa região. Então percebam, o corpo extenso vai do ponto A ao ponto B, né? E aí eu tenho uma região aqui que é completamente escura. Por quê? Porque nenhum raio de luz consegue penetrar essa região, porque o ponto B aqui é o ponto mais
abaixo aqui, e nenhuma luz abaixo dele penetra nessa região, e o ponto A, que é o ponto mais acima, nenhuma luz acima dele penetra nessa região. Tá legal? Então essa região delimitada aqui por esses dois raios aqui é o que a gente chama de sombra. Nenhuma luz desse corpo extenso consegue penetrar nessa região. Então é uma região completamente escura, certo? E também o ponto B aqui, eu tenho o outro raio dele aqui, que passa por aqui, que é o limite, né, da luz do ponto B. Então nenhuma luz do ponto B fica entre esse ponto e esse ponto, certo? Então eu tenho uma região aqui, então esses dois pontos aqui, eles definem, né, a região de penumbra e a região de sombra de uma figura, né, de um objeto opaco como esse aqui. Tá legal? Qualquer outro ponto que a gente tem aqui, ele vai penetrar na região da penumbra, mas nunca na região da sombra. Tá legal? Então pegamos um exemplo aqui, o ponto D aqui, um dos raios dele vai penetrar aqui. Se eu fizer para baixo, ele também vai penetrar aqui. Ou seja, ele penetra na região da penumbra, né, mas não da sombra. E os pontos que estão acima desses aqui, certo? São os pontos que vão receber luz de todos os pontos desse corpo extenso. Então todos os raios de luz de qualquer ponto desse corpo extenso vêm para essa região acima do verde aqui. E todos os pontos abaixo abaixo do ponto A vão conseguir emitir luz abaixo da faixa vermelha aqui. Então essas regiões aqui são regiões de luz. Essas regiões intermediárias que estão entre esses dois raios, o verde e o vermelho, tanto em cima como embaixo, são regiões de penumbra. Por que penumbra? Porque vão receber uma parte dos raios de luz, mas não todos. Então existe uma parte de sombra, mas não é sombra total, né? E tem a região delimitada aqui por esses raios paralelos aqui, que no caso aqui estão paralelos, né? Que vão ser a região de sombra. Percebam que se a fonte não fosse extensa, fosse uma fonte pontual, vamos imaginar que ela estaria nesse ponto aqui, ó, por exemplo, né? Eu teria só a região de sombra, tá legal? Uma fonte pontual, ela quando tá, ela não provoca penumbras, tá legal? Porque ela não tem intersecção desses raios notáveis aqui, né? Os raios notáveis coincidem, né, com os raios A e B, então eu só tenho região de sombra. Uma fonte pontual provoca só sombra. Uma fonte extensa de luz vai provocar sombra e penumbra, tá legal? Um exemplo legal disso que a gente está falando aqui, né, e vocês sabem que eu curto pra caramba astronomia, até lembrei vocês aí esses dias do eclipse, é um eclipse solar, como a gente viu há pouco tempo, né? Então, olha só, aqui está tudo desproporcional, tá, pessoal? A gente não está preocupado com as escalas, a Terra está muito grande aqui, a ideia aqui é a gente conseguir enxergar os fenômenos, tá legal? Não se preocupar com as escalas, tamanhos, distâncias, nada disso, né? Então, o Sol é um corpo extenso no sistema solar, a gente vê ele grande, ele não é um ponto, como uma estrela. As estrelas no céu são corpos pontuais, né, luminosos pontuais, e o Sol é uma fonte luminosa extensa, né, ele é grande, e se ele é grande, ele vai provocar penumbra. Então vamos pegar o eclipse aqui como exemplo, né? Olha só, eu vou ter então a Lua no meio do caminho, né, no momento do eclipse, a Lua está no meio do caminho, e aí eu peguei os dois pontos notáveis aqui, ó, tá vendo? O que passa por um lado do objeto e o que passa pelo outro, né? E aí então eu tenho delimitado aqui na superfície da Terra, né, uma região de sombra e uma região de penumbra, certo? Causada pela Lua, né? Olha só que legal. A região central aqui é onde eu tenho o ponto completamente escuro, a região de sombra, que é o ponto que todo mundo procura estar no dia do eclipse para você enxergar, né, o eclipse com um melhor efeito. Mas eu também tenho uma região de penumbra aqui, que ela é pouco notada. Quem estiver nessa região, dependendo do ponto que estiver nessa região de penumbra, vai notar pouco esse efeito, vai conseguir ver o efeito, mas vai ver o eclipse parcial, né? Não vai ver o eclipse total, se for possível enxergá-lo, né? Bom, olha só aqui essa próxima imagem, então. Aqui, né, então a gente tem uma foto de 99 tirada da sombra Russa-Mir, né, que mostra a região da sombra, né, o ponto da sombra e o ponto da penumbra durante um eclipse, certo? E aqui uma simulação desse mesmo eclipse, né, mostrando aqui, ó, a penumbra e a sombra, esse pontinho no meio aqui. Bom, percebam que está andando, né? Por que está andando, pessoal? Bom, a gente tem o movimento da Lua, né, se deslocando,
mas a gente também tem o movimento da Terra girando, que é o maior movimento de todos aí, certo? Então essa imagem está simulando o eclipse, mas a sombra está andando porque a Terra está girando, né? E aí a sombra anda na superfície da Terra, portanto a região de sombra, né, e de penumbra se deslocam, né, na superfície da Terra, tá legal? Essa é o efeito legal. Então por isso que a gente consegue prever os eclipses, né, saber exatamente onde vai passar a sombra, né? Eles são conhecidos desde a antiguidade, né, por todas as culturas, né, desde as culturas da Ásia, da África, que é as da América do Sul, né, antes do contato com os portugueses, para além do conhecimento europeu, né? Esse conhecimento de sombra, luz e penumbra, ele é muito antigo, né? E os eclipses, né, são conhecidos há muito tempo. É lógico que a gente foi aperfeiçoando e com a nossa visão moderna isso ficou muito mais fácil da gente entender e explicar, né? E tudo mais. Recentemente eu vi um vídeo de um balão meteorológico que passa na sombra, que ele estava muito alto e ele está filmando um eclipse, ele passa na sombra. Eu vou deixar disponível para vocês esse vídeo, um link desse vídeo lá no Moodle para a gente ver, tá bom? Para quem não viu esse vídeo, é bem interessante. Ainda nessa questão de luz, sombra e penumbra, uma coisa interessante que dá para fazer se eu pensar que os raios de luz são retilíneos, né, eu posso usar um objeto pequeno que esteja ao meu alcance, uma vareta, por exemplo, no chão, e o tamanho da sombra dela, para determinar a luz, para determinar a altura de um outro objeto que eu queira. Um prédio, por exemplo, como nesse aqui da imagem, uma árvore, um poste e tal. Se eu medir o comprimento da sombra dos dois, tanto da vareta que eu coloquei, como da sombra do objeto que me interessa, eu consigo determinar a altura dele sem ter que subir lá com uma precisão muito boa, né? E usando o que? Geometria simples, semelhança de triângulos. Né? Olha, percebam que eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes, certo? E, portanto, todos os ângulos deles são semelhantes, certo? Eu tenho, pensando que a luz, né, do Sol, aqui no caso, ela está agindo, né, está se propagando de forma retilínea, né, eu tenho então um efeito de comparação que eu posso fazer desse meu triângulo maior com o meu triângulo menor. Eu posso pegar, por exemplo, comparar esse lado, né, a relação desse lado com esse, e ela vai ser a mesma relação desse lado com esse. Então, por exemplo, eu posso pegar os lados AB e BC, né, se eu dividir um pelo outro, né, aqui no caso eu estou pegando aqui uma tangente, né, eu posso fazer a mesma coisa com o outro lado, e o outro triângulo vai ter exatamente, como eles são semelhantes, vai ter exatamente a mesma tangente, né, o lado DE aqui dividido pelo lado EF, né. Bom, os triângulos são diferentes, mas as regras, né, essa divisão vai ser a mesma, porque os ângulos são iguais, né, nesse caso aqui. Então, se eu souber, como eu sei aqui, ó, o problema está me dando esse comprimento aqui, né, eu consigo determinar a altura do prédio, que é o lado AB aqui, certo? Então, olha só, o lado AB ele vai ser 30, né, AB dividido por 30 vai ser igual ao 0,5, aqui 50 centímetros, 0,5 metros, por 0,8, certo? Olha só, e aí eu consigo determinar uma equação simples, né? E eu consigo determinar aqui, você pode chamar de x ou de h, né? Eu vou manter o AB aqui, né? Então eu consigo determinar o AB multiplicando esse 30 pelo resultado do 0,5 dividido por 0,8, que dá 0,625, né? Isso vai dar 18,75 metros. Eu consigo, portanto, né, determinar com uma boa precisão a altura do prédio, sem precisar subir no prédio, simplesmente usando a sombra, né, projetada por ele num certo momento, usando uma vareta de meio metro de altura ali, né, e medindo o tamanho da sombra dos dois, né, naquele instante, eu consigo obter então a altura do prédio com uma boa precisão, usando, né, a ideia de sombra, né, luz e penumbra, e a ideia dos raios retilíneos da luz. Tá bom? Outra ideia ligada a essa coisa dos raios retilíneos da luz, né, é o efeito que a gente tem dentro de câmeras escuras, né, e as fotografias. Então, um objeto, né, que esteja a uma certa distância numa câmara escura, né,
ele vai projetar, né, uma imagem no fundo dessa câmara escura. Então você imagina aqui que é uma caixa de sapato, por exemplo, com um buraquinho, né? A luz que está sendo desse objeto que está aqui na frente, ela vai através desse buraco e vai ser projetada de forma invertida, de cabeça para baixo no fundo da caixa, né? E aí isso é muito legal porque também existe uma relação geométrica aqui entre a altura do objeto e a distância que ele está do furo, certo? A altura do objeto e a distância que ele está do furo, e eu posso então também fazer uma relação geométrica, né, entre esses dois triângulos, esse triângulo aqui imaginário do lado de fora e o triângulo imaginário que está do lado de dentro da caixa, né? Uma relação geométrica também direta, né? E aí essas relações são muito comuns de cair em exercício de vestibular, de Enem, né? E são muito interessantes para você, por exemplo, também obter o tamanho de um objeto, né, a partir da imagem que está sendo projetada nele, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Tá legal? Uma coisa legal é que numa máquina fotográfica isso funciona do mesmo jeito, né? A gente tem aqui uma pessoa e ela vai ser projetada no fundo da máquina fotográfica, né, desse jeito. Isso vale também para as câmeras do celular. O sensor é menor, mas funciona do mesmo jeito. E isso também acontece dentro dos nossos olhos. A gente comentou isso, né, que as imagens que entram no nosso olho, elas ficam de cabeça para baixo, e o nosso cérebro que faz a inversão quando a gente falou do olho, né? E então a gente está falando do olho, da máquina fotográfica, de uma câmera escura, e são 3 fenômenos diferentes da mesma coisa. Tá legal? Estou deixando aqui um exercício, né, aqui de vestibular, para você ver como esse tipo de coisa cai, né, nas provas de vestibular, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, a 1 metro da parte frontal de uma câmara escura de orifício, que é representando a câmara escura, uma caixa de sapato, né, planificada, né? Uma vela de comprimento 20 centímetros projeta na parede oposta da câmara uma imagem de 4 centímetros. Tá vendo? Então você tem a altura, a distância, e ele te dá a imagem que está sendo projetada. E aí ele pergunta, ó, a câmera permite que a parede onde é projetada seja movida, então esse fundo é móvel, certo? Aproximando-se ou afastando-se do orifício. Aí ele fala, se o mesmo objeto for colocado a 50 centímetros, ou seja, se eu botar ele mais perto aqui do orifício, para que a imagem no fundo da câmera tenha o mesmo tamanho, a distância que deve ser colocada ao fundo da câmera relativamente à posição original ou seja, se eu botar a vela mais para perto aqui, para manter os mesmos 4 centímetros, eu tenho que avançar ou afastar isso aqui, certo? Então, de novo, você vai ter que fazer a relação trigonométrica dos dois triângulos aqui, né? E você vai descobrir qual é a distância, porque ele manteve o tamanho da vela, né, diminuiu a distância, né? E você vai então conseguir calcular aqui qual vai ser a nova distância que você tem que mover esse fundo aqui, e tem aqui a alternativa de respostas, certo? Então esse fica um exercício para vocês treinarem um pouquinho desse conteúdo que a gente falou nessa aula, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela ficou um pouco longa, mas espero que vocês tenham curtido, que é um tema importante e interessante, uma introdução muito importante para a nossa ótica geométrica. Tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima aula.